Bom dia, vocês estão me ouvindo? Leandro, Elaine? Bom dia, sim. Certo. Ok. Bom dia. Bom dia. Vou esperar só mais um minutinho aqui. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês, tá? Tem gente acessando ainda. Enquanto isso, eu vou só organizando aqui. Então, vamos lá. Deixa eu fazer o compartilhamento de tela com vocês. Então, hoje nós vamos ver um resumão de tudo que a gente estudou até aqui, tá? Claro, tá com exceção somente dos coeficientes da função quadrática, mas vértice, entender sinal do gráfico, é o que a gente vai ver como resumo, tá bom? Então, vamos lá. Vértice da parábola. A gente vai ter duas situações de vértice. Ou a concavidade da parábola vai estar voltada para baixo, tá? E aí, na concavidade, é onde está o nosso vértice. Concavidade voltada para baixo acontece quando o nosso área ele é menor que zero. Quer dizer que o x ao quadrado lá, ele é negativo, tá? O número que está multiplicando com ele também é negativo. Aí, a gente vai ter uma concavidade da parábola voltada para baixo. E aí, a gente tem o vértice, o nosso ponto máximo. O vértice será sempre esse ponto aqui do centro da concavidade. Se o nosso A for maior que zero, então a concavidade da nossa parábola está voltada para cima. E aí o nosso vértice terá um ponto mínimo, tá? Prestem atenção nesse gráfico. Vocês estão vendo que o vértice onde demarca o ponto máximo e o ponto mínimo está relacionado ao eixo Y? Quer dizer que no eixo Y, o vértice, quando a gente calcula o par ordenado, né, a coordenada do vértice, o eixo Y tem que ser um número negativo quando for ponto mínimo. Porque, olha só, o vértice está bem nos negativos de Y. Quando for ponto máximo, o eixo de Y, o vértice, vai ser positivo. Então, vocês fiquem atentos a esses detalhes, porque é importante isso ficar claro para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, ó, a ordenada, que é o nosso YV, do vértice, representa o valor mínimo ou máximo da função, como eu havia dito para vocês. Então, se o nosso A, que é o número que multiplica com x ao quadrado, for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então, ó, concavidade é isso aqui, tá? Essa volta dela aqui. A concavidade dela está para cima. Então, a função vai apresentar um valor mínimo para o vértice, porque ele está bem nos negativos de y. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo, primeiro A? Ana Luísa, Adria, Eduarda, sim, Isadora e todos os demais que estão presentes na aula. Se o nosso A, que é o coeficiente, que é o número que está multiplicando com x ao quadrado, for menor que zero, a concavidade da parábola ela será voltada, então, para baixo, como é aqui mostrado, e aí o vértice terá valor máximo, porque, olha só, ele está bem pegando os pontos positivos de y, tá? As coordenadas do vértice, né? Então, a gente entende que o vértice vai ter ponto máximo ou mínimo ou máximo, e as coordenadas, elas são calculadas para a função, né? Que y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nunca esqueça isso aqui, ó. Coeficiente A é o número que multiplica com x ao quadrado. Coeficiente B é o número que multiplica com x. E o coeficiente C é um termo independente, é o que só tem número.
Então, em qualquer caso, as coordenadas do vértice é dadas por essas duas funções aqui, ó, por essas duas equações, na verdade. Essas duas equações. Para a gente calcular o vértice da abscissa, do x, a gente usa xv é igual menos b dividido por 2 vezes a. Para calcularmos o vértice das ordenadas, que é o vértice de y, a gente vai calcular yv é igual menos delta dividido por 4 vezes a. É importante que a gente, antes de calcular o vértice, acha sempre o valor do delta, tá? Então, o delta é aquela formulazinha que a gente usa de Bhaskara. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, eu só vou substituir e calcular. É importante eu calcular o delta também, para mim poder calcular o vértice. Então, no gráfico de uma função quadrática, o que a gente tem que levar em conta ao analisar o gráfico? A primeira coisa é a concavidade. Então, a concavidade da parábola é toda essa volta aqui, ó. Concavidade voltada para cima, tá? Nesse exemplo, se a concavidade dela está voltada para cima, quer dizer que o nosso A é maior que zero. Se fosse ao contrário, se a concavidade fosse voltada para baixo, o A, então, é menor que zero. O ponto C é nosso coeficiente C. É ele quem vai marcar aonde a parábola vai passar no eixo Y, tá? Os zeros da nossa função, quem são os zeros? Aqueles valores de x1 e x2, que são os valores que eu calculo para encontrar as raízes reais, ou zeros da nossa função. Sempre serão, ó, as raízes da função quadrática sempre serão por onde o ponto está em cima do eixo x, tá? Será sempre a marcação, os números que marcam onde o ponto está em cima do eixo x. Suponhamos que aqui é menos 1 e aqui 3. Então, diríamos que x1 é menos 1, x2 é 3, tá? Ou x1, tanto faz, né? Que a raiz da função é menos 1 e 3. Por quê? É sempre aonde as raízes, é sempre aonde a parábola vai passar em cima do eixo x. E é onde está marcado com os pontos em cima do eixo x. É os valores em que y é igual a zero. E eu tenho só o valor de x. Essas são as minhas raízes. Por último, eu vou, então, calcular a coordenada do vértice. E coordenada do vértice, eu calculo tanto para abscissa, tanto para x, quanto para y, tá? Sempre. Então, isso é o que eu tenho que analisar. Depois de aprender isso que nós vimos até agora, a gente pode fazer o estudo do sinal da função. Fazer o estudo do sinal da função, para a gente estudar, a gente tem que adotar todos esses procedimentos. Primeiro, determinar as raízes da função, que é calcular o delta, o x1, x2. Marcar as raízes, né, em uma reta, tá? Caso a raiz ela existe, que é marcar ela no gráfico, ó, no eixo x, igual está aqui, ó, representado. Depois, analisar a concavidade da parábola, observar se a concavidade está voltada para cima ou para baixo. E depois disso, eu posso fazer o estudo do sinal. Se a concavidade da parábola estiver voltada para cima, então, ó, o estudo do sinal é feito desta forma. Aqui é positivo, aqui também, e aqui, ó, bem no vãozinho da concavidade, é negativo. Então, para analisar os sinais da função, eu vou verificar os intervalos do domínio onde a função tem imagem positiva, negativa ou nula. Então, tem dois valores que é importante analisar, o do coeficiente A e o valor do delta. Então, olhem essas situações aqui. Se o A for maior que zero, nós já entendemos que a concavidade da parábola é para cima. Porém, o delta pode ter 3 valores diferentes. Aí, pronto. A maior que zero, concavidade da parábola é para cima. Se o delta for maior que zero, então, por definição, nós sabemos que nós teremos duas raízes reais, ou dois zeros reais.
Então, eu tenho um valor diferente para x1, um valor diferente para x2. E aí, ó, o sinal da função será esse, ó. Do lado esquerdo, positivo, do lado direito, positivo também. Negativo seria só bem aqui na concavidade, tá? Se o delta for menor que zero, quando a concavidade da parábola está para cima, porque o A é maior que zero, então a parábola não vai encostar no eixo X e todo o eixo X aqui, ó, pelo qual passa a parábola, acima dele é positivo. Se o delta for igual a zero, a gente tem apenas uma raiz real, apenas um zero real, e x1 é igual a x2. E aqui, ó, lado direito, esquerdo positivo, lado direito positivo. Agora, se o A for menor que zero, a concavidade da parábola agora é voltada para baixo. E agora a gente vai analisar. Com A menor que zero, quer dizer que aquele número que multiplica com x ou o próprio x ao quadrado é negativo. Então, nesse caso, nós teremos, ó, quando o delta é maior que zero, nós teremos duas raízes reais diferentes, que é o x1 e x2. Porém, ó, do lado esquerdo é negativo, lado direito negativo, e bem no vãozinho, ó, da concavidade da parábola que fica positivo, tá? Esse é um caso em que o nosso A é menor que zero. Com delta menor que zero também, aí, ó, a parábola não vai passar no eixo X, tá? E todo o segmento de eixo X, que é abaixo do eixo X, é positivo, é negativo, tá? E com delta igual a zero, porém o A é menor que zero, a concavidade da parábola também continua para baixo, nós teremos apenas uma raiz real, então x1 é igual a x2, e aí, ó, do lado esquerdo é negativo, do lado direito também negativo, que é abaixo aqui do eixo X. Entenderam? Então, estudar o sinal da função f de x igual a x ao quadrado menos 5 mais 6, primeira coisa que nós temos que fazer é determinar a raiz da função. Depois, marcar as raízes em uma reta e analisar a concavidade da parábola. Analisando a concavidade da parábola, a gente consegue fazer o estudo do sinal da função, tá? Resumindo, primeiro A, tudo que nós vimos é isso aqui. Para nós construirmos o gráfico de uma função do segundo grau, a gente tem que seguir esses passos. Primeiro, determinar as raízes da função, se existir. Como que eu vou saber se existe raiz para a função ou não? Eu preciso calcular o delta. Calcular o delta é usar aquela fórmula do delta lá, que é a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Detalhe importante, tem que ficar claro na minha cabeça quem é o coeficiente A, quem é o B, quem é o C. O A é um número que multiplica com x ao quadrado. Se não tiver nenhum número com um x, somente x ao quadrado, quem é o coeficiente A? É 1, tá? Porque 1 não precisa aparecer. Coeficiente B é um número que multiplica com x. Porém, se não tiver nenhum número com x e somente x, o B também vale 1, tá? E o C é o coeficiente que eu chamo de termo independente. Na matemática, eu chamo, não é o nome de termo independente, que é a parte da função que só tem número, tá? Então, isso tem que ficar claro. Calculei o delta. Delta deu um resultado que não é menor que zero, então ele tem raiz real, ele tem zero real. Então, eu posso calcular x. Calcular x é usar aquela formulazinha do x, que o x é igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, ó, calculo, substituo na fórmula, então aí eu posso calcular o x1 e o x2. Se x1 eu vou somar, x2 eu vou subtrair, por causa do mais ou menos raiz quadrada de delta, tá? Se o delta for menor que zero, então não tem raiz real, não tem zero real. Então, eu não preciso calcular x1 e x2, porque não tem, tá? Depois, o terceiro passo é calcular o vértice da parábola e marcar o plano cartesiano.
Para calcular o vértice da parábola, para calcular o eixo x, eu vou utilizar menos b dividido por 2 vezes a, e o eixo y, vou calcular menos delta dividido por 4 vezes a. Posteriormente, vou marcar no eixo y o valor do coeficiente c, que é a parte em que a parábola vai passar em cima do eixo y. E analisar a concavidade da parábola, traçar a curva passando pelos pontos marcados, tá? Então, aqui está um resumão de tudo que a gente estudou até aqui. Alguma pergunta? Vocês têm alguma dúvida? Pelo silêncio, ou tem dúvida de tudo, ou tá tudo esclarecido. Me digam aí, como é que tá? A Lorena disse que tá tudo tranquilo para ela. E os demais? Vou fazer a chamada, então. Leandro? Presente. Leandro Henrique? Ouviu presente agora. Elaine? Presente. Isadora Maria? Presente. Eduarda Camille? Presente. Ana Luísa? Ana Luísa? Stephanie? Presente. Presente. Ok, coloquei aqui. Adria? Gabriel? Presente. Nauane? Presente. Yasmin? Presente. Moisés? Presente. Raíssa Marques? Raíssa Marques? Laisla? Presente. E Lorena? Meninos, então... Lorena, agora. Falei, só que acho que você não ouviu, Lorena. Meninos, então, por hoje é só. Amanhã a gente se vê novamente, tá? Vocês já deram uma olhadinha lá no Classroom? Já viram lá as atividades? Ah, tudo bem. Então, façam, porque toda semana vocês terão atividade de todas as disciplinas, viu? Essas atividades minhas postadas semanalmente são atividades que vão valer aquelas notas de vocês, que eu fico pedindo caderno, essas coisas, vai ser essas atividades. Então, não deixem de fazer, tá bom? Não deixem para o final também, porque vai contar nota para o bimestre, até porque para que você não fique sobrecarregado e não corra o risco de não ter tempo de fazer. Essas atividades valem nota, e se você tirar uma nota ruim em prova, mas não tiver essas atividades, você vai ficar sem essa nota e pode te fazer falta no final do bimestre, tá bom? Então, fiquem atentos a isso. E é só esse recado mesmo. Alguém tem dúvida, pergunta? Se tiver, pode fazer. Não, né? Então, tenham um bom dia, até amanhã.